Iniciando oficialmente o episódio número 98 do nosso Raio-X da Questão, essa série de aulas e lives que venho fazendo sempre de segunda a quinta-feira, às 21h05, em que eu trago um determinado conjunto de questões selecionadas sobre um certo tema do direito administrativo. A gente analisa as questões para identificar os elementos conceituais, teóricos, jurisprudenciais e legais mais relevantes, e depois, nas aulas seguintes ou na mesma aula, a gente faz uma revisão e um aprofundamento teórico para compreender e consolidar esses elementos conceituais e teóricos. Se você eventualmente ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, acione o sininho, coloque lá o seu like, prepare o seu material que a gente já vai iniciar. Testando a nossa caneta mágica, olha aqui, ó, episódio número 98, é a quarta parte que a gente está abordando os contratos administrativos. O tema, nós já tratamos da duração do contrato. Hoje falaremos sobre extinção do contrato, inexecução, sanções e ainda falta a parte de responsabilidades. Muito bem. Já fizemos em aulas anteriores o raio-x de mais de 20 questões, foram 25 questões que nós analisamos aqui sobre esse assunto, e agora estamos na parte da revisão e do aprofundamento teórico, lembrando, sempre com base na Lei 8666/93 e também na doutrina e na jurisprudência sobre o assunto. Bom, continuando de onde nós paramos no episódio anterior, a gente vai abordar a questão da aplicação de sanções, ou seja, penalidades decorrentes dos contratos administrativos. Então, são sanções ou penalidades, coloca aí, administrativas contratuais. Então, aplicação de sanções ou penalidades administrativas contratuais, ou seja, decorrente da inexecução total ou parcial de um contrato. Beleza. Olha a nossa premissa básica. A inexecução, anota aí, inexecução significa descumprimento do contrato, descumprimento do objeto ou das cláusulas contratuais. Então, a inexecução total ou parcial do contrato, inexecução, descumprimento total ou parcial do contrato, confere, dá à administração a prerrogativa de sanções de natureza administrativa. Em outras palavras, todas as vezes que houver um descumprimento parcial ou total do contrato administrativo por parte do contratado, particular contratado, surge para a administração a prerrogativa de aplicar sanções. Essas sanções são de natureza administrativa. Só para adiantar, são as sanções que estão previstas no artigo 87 da Lei 8666/93. Então, a premissa fundamental da aplicação das sanções administrativas são a inexecução total ou parcial do contrato. Beleza. Essas sanções, eu quero que você coloque o seguinte, elas decorrem do poder disciplinar fundamentado no contrato administrativo, o exercício da disciplina contratualmente estabelecida. Prosseguindo, mais um detalhe importante. A administração não necessita de qualquer manifestação do Poder Judiciário. Em outras palavras, basta o particular contratado inexecutar, descumprir parcial ou totalmente o contrato para que a administração, independentemente de autorização prévia do Poder Judiciário ou de manifestação do Poder Judiciário, ela própria, a administração, pode aplicar as sanções. Nós vamos ver quais são: advertência, multa, suspensão temporária do direito de licitar e contratar, e a punição mais grave
declaração de inidoneidade. Mas calma que nós ainda vamos anotar isso à frente, só para você ter uma noção. Então, essa aplicação de penalidades independe de qualquer manifestação prévia ou posterior do Poder Judiciário. Agora, aquele que foi punido, aquele que sofreu a sanção, pode questionar no Judiciário? Pode. Pode sim. Então, a gente vai aqui para o fundamento, mas antes eu quero colocar o seguinte. Olha, a sanção pode ser impugnada perante o Poder Judiciário. Perante o Poder Judiciário. O que isso significa? Que para aplicar uma das sanções, das penalidades por descumprimento total ou parcial do contrato, a administração contratante não precisa de qualquer manifestação, nem prévia nem posterior do Poder Judiciário. Ela aplica. Agora, se o contratado que sofreu a sanção não concordar, ele pode impugnar perante o Poder Judiciário. Ele entra com uma ação de anulação dessa sanção e por aí vai. Qual é o fundamento legal, o fundamento da Lei 8666/93, de onde se extrai a aplicação das sanções? Olha, você deve sempre ter em mente o artigo 58. Esse artigo 58 da Lei 8666/93, ele trata das cláusulas exorbitantes. Dos contratos administrativos. Então, lá no artigo 58 da Lei 8666/93, vamos colocar aqui, ó, Lei 8666, existe um rol de cláusulas exorbitantes, um rol exemplificativo de prerrogativas que a administração tem sobre o particular contratado. E aí, lá está dito o seguinte: o regime jurídico dos contratos, instituído por esta lei, que é a Lei 8666, confere à administração, em relação a eles, aos contratos particulares, a prerrogativa de. E aí o inciso 4º do nosso fundamento diz claramente: aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste, ou seja, do acordo, do contrato. Então, eis aí uma cláusula exorbitante. Então, coloca aí que aparece muito em contrato. Aparece muito em concurso sobre isso aí. A aplicação de sanções, ou seja, aplicar sanções motivadas é o quê? É uma cláusula exorbitante no contrato. É uma cláusula exorbitante do contrato. Professor, qual é a natureza jurídica da prerrogativa que a administração tem de aplicar sanções por descumprimento total ou parcial do contrato? A natureza jurídica é: essa prerrogativa de aplicar as sanções é uma cláusula exorbitante do contrato. E você pode anotar mais uma coisa: isso decorre do princípio da supremacia, no âmbito dos contratos administrativos. Decorre do princípio da supremacia no âmbito dos contratos administrativos. Conclusão: na relação entre a administração contratante e o particular contratado, não há uma isonomia absoluta. A administração, nos termos do artigo 58, goza de algumas prerrogativas inerentes ao direito público. Por quê? Porque o regime contratual administrativo é um regime de direito público, ou seja, com prerrogativas para a administração. E aí a gente avança.
vamos identificar quais são as sanções cabíveis. Não custa repetir, isso aqui está baseado no artigo 87 da Lei 8666/93. Eu não preciso dizer a você que a leitura e compreensão e revisão constante desse dispositivo é fundamental. Eu sempre gosto de ressaltar, em matéria de Lei 8666, não são todos os artigos que são intensamente frequentes em provas de concurso. São mais ou menos 20% dos artigos. Então, dos cento e tantos artigos que tem na 8666, coisa de uns 20% são o foco de quase todas as questões em provas de concurso, das várias bancas, vários níveis, vários cargos. Um desses artigos é o artigo 87, mas nós já tivemos episódios anteriores em que estudamos o artigo 109, muito importante. Já tivemos aulas aqui em que focamos o artigo 22 e 23. Já tratamos também do artigo 25, 17 e 24, que é a parte da dispensa de licitação e da inexigibilidade. Fiquem atentos a isso. Prosseguindo. Primeira espécie de sanção cabível, a advertência. O que é advertência, professor? O que é advertência? Coloca aí. Advertência é uma admoestação por escrito. Não existe advertência verbal no âmbito dos contratos administrativos. Vai ser feita uma advertência por escrito e vai ser lançada no registro próprio de ocorrências. A gente vai falar disso daqui a pouco. A outra é a multa, a outra penalidade é a multa. Essa multa, você pode colocar aí, é uma multa pecuniária. Multa em dinheiro. Essa multa ela vai ser de até 2% do valor do contrato. Do valor contratado. Então, se eu estou falando de um contrato no valor de 100 mil, o máximo dessa multa, R$2.000. Baixa, né? Beleza. E aí, essa multa ela vai ser prevista, ela vai ser estabelecida na forma prevista no instrumento convocatório, que é o edital ou a carta convite, e no próprio contrato, sem extrapolar os limites da lei. É 2%. A letra C, a terceira hipótese de sanção cabível, é a suspensão temporária e o impedimento também temporário por até 2 anos. A suspensão é do direito de participar de licitações. Durante um prazo de até 2 anos, ele pode ficar impossibilitado de participar de licitações ou impedido de celebrar contratos, mesmo que não tenha licitação, seja contratação direta, ele fica impedido de celebrar contratos até o limite de 2 anos. Até o limite de 2 anos. Tranquilo? Advertência, multa, suspensão temporária. Claro, eu estou fazendo uma enumeração e uma noção básica de cada uma das penalidades. Depois eu vou aprofundar os detalhes daquelas que exigem esse aprofundamento logo em seguida. A penalidade mais grave, você vai colocar o seguinte, essa penalidade aqui, olha, é a mais grave. É a declaração de inidoneidade. Ao declarar a sanção de inidoneidade, esse licitante não passará na fase de habilitação de nenhuma licitação ou contratação. Então, declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública.
Professor, o que eu preciso memorizar? Não tem como fugir disso. Quais são as 4 sanções cabíveis? Advertência, multa pecuniária de até 2% do valor do contrato, suspensão temporária de licitar ou impedimento para contratar por até 2 anos e a punição mais grave, a declaração de inidoneidade para licitar e contratar com o poder público. Feito isso, a gente pode avançar um pouco mais. Ainda estamos dentro do assunto contratos administrativos e o tópico é aplicação das sanções. Agora a gente vai fazer um raio-x dos detalhes necessários sobre multa pecuniária. Vamos fazer o raio-x. Beleza. Lá vai. Multa. Olha, aqui é focado na prova. E isso aqui pode esperar, aguardar na posição olímpica, porque você vai encontrar isso em prova cedo ou tarde. A multa é a única penalidade que pode ser isolada ou cumulada com as demais. Então pode ser, então anota aí, pode ser multa mais advertência. Pode ser multa mais suspensão temporária do direito de licitar e contratar. Pode ser multa mais declaração de inidoneidade. Então, a multa é uma espécie de penalidade coringa que pode ser cumulada ou combinada com uma das outras. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Agora, eu posso cumular a multa com 2 ou mais das outras? Não, porque essas aqui, olha, elas não se acumulam entre si. Não se acumulam entre si. E fique bem claro isso aí. Então aqui a gente está revisando a teoria, aprofundando detalhes, mas com foco exato naquilo que a gente já viu as questões. Pode guardar essa informação da acumulação, porque você vai frequentemente usá-la nas questões envolvendo contratos administrativos. Eu estou te dando o segredo, revelando aquele ponto que é fundamental. Professor, mas se eu não lembrar na hora da prova, você já pode fazer uma tatuagem no corpo e levar para o dia da prova, porque é garantido você encontrar isso lá. Bom, só reforçando o que eu já disse, as demais penalidades não podem ser cumuladas entre si. Somente uma delas com a multa. E fique bem claro isso aí na sua mente. Bom, gostaram desses detalhes que você precisa memorizar sobre multa? Bom, tem uma boa notícia. É apenas isso. Com essa carta na manga, você ganha qualquer questão relativa à multa. Fique tranquilo isso aí. E lembrando, vou ressaltar novamente, a multa é de até 2% do valor atualizado do contrato. Até 2% do valor atualizado do contrato. Bom, feito isso, beleza. Feito isso, a gente vai para mais um detalhe. Espera aí. Aqui. Bom, multa. Repetindo, é a única penalidade que pode ser isolada ou cumulada com as demais. Tranquilo em relação a isso. As demais não podem ser acumuladas entre si.
E aí vem um detalhe importante. Vem um detalhe importante. Como é que se faz para cobrar a multa? Em outras palavras, como é que a administração faz para receber? Como é que a administração faz para receber do contratado o valor dessa multa? Sua cobrança é feita mediante desconto da garantia. Então, anota o seguinte: o primeiro passo, primeira hipótese para receber, então, primeiramente, desconta da garantia. Lembrando que a garantia ela vai ser de até 5%, em alguns casos até 10%. Então, em tese, vai sobrar dinheiro ou a garantia vai ser suficiente para pagar a multa. Acontece que você pode ter mais de uma multa ao longo do contrato. Mas vamos supor que não tenha sido exigida a garantia. Porque nós já vimos em aulas anteriores aqui no canal, no raio-x da questão, que a garantia é uma faculdade que a administração tem. Normalmente ela exige garantia, mas pode ser que a administração não tenha exigido a garantia. Se não houver garantia do contrato, ou se a garantia for insuficiência, ou seja, no caso de insuficiência da garantia ou inexistência da garantia, próximo passo. Então, se não existe garantia para aquele contrato, a administração não exigiu, ou então se a garantia eventualmente for insuficiente para quitar aquela ou aquelas multas, o que a administração pode fazer? Ela pode descontar dos pagamentos devidos por ela mesma. Então, pode ser que a administração ainda tivesse valores a pagar para esse contratado, aí ela faz o quê? Ela faz uma compensação, ela desconta do valor que ela ainda tem de pagar, aquele valor da multa, o remanescente da multa que não conseguiu ser coberto pela garantia. Agora, e suponhamos que não tenha garantia, ou ela seja insuficiente, e não tenha valores a serem pagos pela administração. Como é que faz? Aí você vai anotar aí. Se não tiver garantia ou não tiver valores a serem pagos para cobrir, a administração ingressa com uma ação judicial. Então, primeira tentativa, olha, primeiro, segundo. Terceiro, qual vai ser o terceiro? Cobrança judicial. Cobrança judicial. A administração pública contratante ingressa com uma ação judicial de cobrança. Isso, o contrato vai ser um título, a multa aplicada vai ser um título executivo extrajudicial, e aí vai promover a execução contra este particular contratado. Simples assim. Bom, vimos os detalhamentos sobre multa, vimos a noção básica do que é a advertência. A única coisa que você tem que saber sobre a advertência é que ela necessariamente tem que ser por escrito e é chamar a atenção, admoestar contratado para alguma irregularidade. Suspensão temporária. Suspensão temporária do direito de licitar ou contratar com o poder público. Primeira coisa que você tem de memorizar: existe uma limitação temporal de 2 anos, até 2 anos. Então, ao aplicar a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar ou de contratar com o poder público, esta empresa, esse contratado particular punido, não pode ficar suspenso por mais de 2 anos. Beleza. Atenção máxima agora. Atenção máxima. Coloca aí a memorização no máximo, o volume da memorização no máximo. O STJ, apesar da lei não falar literalmente, o STJ conferiu efeito extensivo para essa penalidade. O que é isso? O que ele está dizendo? Suspende
no contratante e suspende no resto da federação. O que o STJ está dizendo? Que suponhamos que a penalidade de suspensão temporária de até 2 anos foi aplicada pela autarquia Detran do Distrito Federal. Então, no passado, houve uma discussão se essa suspensão valeria só no âmbito do Detran, a autarquia, só no âmbito do Detran e do restante do Distrito Federal, mas este particular punido poderia contratar na União, nos outros estados, nos municípios. O STJ vem consagrando a jurisprudência de que essa suspensão vai gerar uma suspensão na federação inteira. Então, se ele foi suspenso por um contrato inexecutado na autarquia Detran-DF, ele vai ficar suspenso no Distrito Federal inteiro, na União, em cada um dos estados e nos municípios. Efeito extensivo da jurisprudência do STJ. Tomou nota disso aí? Vai avançar agora. O STJ vem consagrando jurisprudência também no sentido de que o efeito é ex nunc. O que é isso? Ó, olha só. Aqui é a timeline. Timeline. Linha do tempo. Eu vou marcar em preto, em black, os contratos que essa empresa tem em vigor. Contrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todos esses contratos são contratos anteriores à punição, à suspensão, e eles estão em vigor. E aqui, neste momento, aqui do tempo, houve a suspensão temporária. A pergunta que se fez ao STJ em julgados foi a seguinte: essa suspensão vai atingir os contratos já celebrados que ainda estão valendo para desfazer todos, produzindo efeito ex tunc, ou só daqui em diante não poderá mais contratar durante 2 anos? Licitar e contratar. O STJ diz: o efeito é ex nunc. Em outras palavras, os contratos pretéritos ainda em vigor permanecem. Dali em diante é que este particular contratado não pode nem mais participar de licitação, nem mais contratar na federação inteira por até 2 anos. Jurisprudência do STJ. Só nesse ponto aqui, coloca aí nos comentários, hashtag a aula vale quanto? Coloca aí. Só para sintetizar esse posicionamento aí para você. Beleza. E eu quero colocar para você o seguinte: TCU acompanha. Inclusive, nós fizemos uma questão, o raio-x da questão, nós fizemos sobre isso aí. O TCU acompanha esse posicionamento. Beleza? Tranquilo. Muito bom. Mais uma jurisprudência do STJ. Essa sanção, essa punição, essa penalidade alcança toda e qualquer empresa que tenha agido de forma ilegítima com o objetivo de tornar-se vencedora do certame. Só o que é isso? Olha, está aqui a licitação. Timeline da licitação. Aí. Beleza? Bom,
Suponhamos que disputaram essa licitação 20 licitantes. Uma licitação qualquer, e aí vieram vários interessados, licitantes, para a disputa. Aí a dúvida era, essa penalidade de suspensão temporária por até 2 anos, essa penalidade só pode ser aplicada para quem foi contratado e descumpriu o contrato, ou essa suspensão pode ser aplicada para quem não foi contratado, não foi vencedor da licitação, mas cometeu patifaria dentro do procedimento licitatório. Depois de muitas idas e vindas, a jurisprudência do STJ se consolidou e o TCU vai nessa mesma linha. O TCU acompanha. Se consolidou no seguinte sentido: qualquer empresa ou licitante que disputar e tiver conduta ilegítima, mesmo que não seja o vencedor, pode ser condenado nessa sanção, suspensão temporária. Grava essa jurisprudência também. Grava essa aí. Tranquilo? Perfeito. Então, fique atento a essa penalidade. Beleza. Agora, a pergunta que não quer calar é quem, vamos colocar aqui nosso vermelhinho, quem aplica essa sanção? Quem é que vai dar essa canetada? Parece muito em prova também. Quem? Olha, não tem previsão legal expressa de competência exclusiva. Ou seja, normalmente é a autoridade máxima da unidade gestora daquele contrato. Normalmente é essa autoridade. Vamos pensar o seguinte? Vamos pensar na estrutura do Poder Executivo? Olha, aqui tem o ministro e aqui tem um departamento X. E foi esse departamento, essa unidade, vamos pensar assim? MJ, Ministério da Justiça. E aqui é o Departamento de Polícia Rodoviária Federal. DPRF. Esse departamento licitou e contratou viaturas ou um serviço qualquer. E aí descumpriu o contrato a ponto e não executou parcial totalmente, sendo cabível a suspensão. Esta autoridade máxima aqui, o diretor-geral da PRF, pode aplicar a sanção? Pode. Mas também poderia ser o ministro por avocação? Poderia. Está bem claro na lei, como a lei não faz uma previsão explícita de se tratar de uma competência exclusiva, só aquela autoridade pode praticar, a primeira autoridade competente para dispor sobre o assunto pode dar a canetada. Ou alguém acima dela. Então fique claro isso aí. Então poderia ser o diretor-geral aqui? Poderia. Poderia ser o próprio ministro? Poderia. Poderia ser o próprio presidente da República? Poderia. O que não existe na lei é uma determinação de que a competência é exclusiva da autoridade X. E isso não existe na lei em relação à suspensão. Toma nota disso aí. Beleza. Tranquilo em relação a isso? Muito bom. Agora, eu vou revelar uma informação secreta. Abrir uma tela em branco. E vem da jurisprudência STJ-TCU. Olha aqui, ó. Empresa Alfa. Alfa PJ. E aqui tem Alfa. Não, Alfa não, né?
Beta vai repetir alfa, só sua alfa 2. Vou colocar aqui, colocar a empresa beta. PJ. Bom, aí acontece o seguinte. A empresa alfa, ela tem 3 sócios. Sócio A, B e C. E a empresa beta tem o sócio A, D e E. Ou seja, há uma equivalência parcial de sócios. Bom, aplicou a suspensão em alfa. O fato do sócio A também ser sócio de beta vai impedir a beta de licitar e contratar? Pelo princípio da moralidade, sim. Vai impedir tanto a beta quanto a pessoa natural do sócio A de licitar ou contratar com o poder público. Isso aqui vem do TCU e vem do STJ. Jurisprudência secreta aí para você. Beleza? Consolidada, tal. Um plus aí nas informações. Beleza? Então, o fato de a empresa beta ter no seu quadro societário um dos sócios que figuravam na empresa alfa vai impedi-la temporariamente de licitar e contratar com o poder público. E o próprio sócio isoladamente, o sócio A, pessoa natural, também não poderia ser contratado ou participar de licitação com o poder público individualmente. Beleza? A jurisprudência se consolidou nesse sentido, com base, e isso aparece em prova, no princípio da moralidade. Muito bem. Ainda continuamos nas sanções. E agora a gente vai para a sanção mais grave. Sanção mais grave. Declaração de inidoneidade. Olha comigo. Presta bem atenção. A declaração de inidoneidade, ela não tem limite temporal, e aí que se anota, limitação temporal máxima. Ou seja, pode ultrapassar 2 anos. Até quando? Indeterminadamente. Vai ver isso aí. Mas é possível a reabilitação, ou seja, aquele contratado punido com a declaração de inidoneidade readquirir a sua idoneidade para licitar e contratar? É possível. Veja os requisitos. Olha, não se adquire a idoneidade para licitar e contratar, não se reabilita com menos de 2 anos. É uma questão até lógica, né? Senão a punição mais grave ficaria por um tempo menor e a punição mais branda, que é a suspensão. Então, mesmo que no dia seguinte ele reúna todos os requisitos para se reabilitar, se não tiver passado 2 anos, não se reabilita. Não se reabilita antes de 2 anos, ainda que tenham sido preenchidos todos os demais requisitos. Letra B. Agora, além de passar 2 anos, para se reabilitar, tem que fazer o ressarcimento integral dos prejuízos causados. Causou um prejuízo de 1 bilhão. Enquanto não pagar aos cofres públicos 1 bilhão, não volta a participar da licitação. Professor, mas não é uma pena de caráter perpétuo? Não. Essa aqui ainda não questionaram isso. Não volta. Bom, o STJ também
atribuiu efeito extensivo a essa sanção. O que isso significa? Que ainda que esta penalidade tenha sido aplicada pelo menor dos municípios brasileiros, municípios miúchos, minúsculos, esta punição vai tornar inidôneo para licitar e contratar na federação inteira, incluindo toda a administração direta e indireta. Está impedido. Então, efeito extensivo. STJ pensa sim, TCU pensa sim. O STJ também tem jurisprudência no sentido de que o efeito é ex tunc. Como é que isso cai em prova? Assim, olha. A declaração de inidoneidade acarreta a extinção de todos os contratos vigentes. Essa assertiva está errada. Coloque aí. Essa assertiva anotada aí entre aspas, ela está errada. Por quê? Porque quando se declara a inidoneidade, vai extinguir imediatamente o contrato em que se deu causa à inidoneidade e vai impossibilitar licitar e contratar até que se consiga a reabilitação, no mínimo 2 anos. Agora, os demais contratos, que não foi aquele contrato que deu causa à inidoneidade, os demais contratos deste particular contratado vigentes, eles não serão automaticamente afetados. Então, coloque isso aí. Portanto, o efeito é ex nunc, dali em diante. TCU também vai nessa linha. TCU também vai nessa linha, vai nessa linha. Prosseguindo. Continuando aí com a jurisprudência. STJ. Igualmente, esta penalidade, a declaração de inidoneidade, atinge toda e qualquer empresa que tenha agido de forma ilegítima com o objetivo de tornar-se vencedora no certame. Então, esta punição, ela não é cabível só para quem contratou e descumpriu em parte ou no todo o contrato, não. Ela também pode atingir quem tenha se comportado de forma ilegal e ilegítima durante a licitação, mesmo não tendo sido vencedora. Essa é a jurisprudência do STJ, que vai na mesma linha do TCU. Então vejam que a nossa jurisprudência, nosso ordenamento jurídico, não é uma completa farra do boi em matéria de licitações e contratações, mas mesmo assim ainda acontece esse tanto de mandaleira que a gente imagina. Então, imagine se não fosse rígido assim, como não seria. Beleza. E a competência exclusiva é do ministro de Estado, secretário estadual do DF, o município. Só secretário estadual do DF ou municipal e ministro de Estado podem aplicar essa sanção. E por óbvio, o presidente, o governador e o prefeito, mediante a vocação. A ideia de quem pode o mais, pode o menos. Mas a competência aí é dada com exclusividade para ministro de Estado, secretário de governo ou secretário municipal. Beleza? Sabe aquele item secreto que nós anotamos para a suspensão? Os sócios da empresa punida
ou uma outra empresa que tenha um dos sócios da empresa punida lá no quadro societário, fica também impossibilitado de licitar e contratar. Isso aqui também vale lá. Então, o sócio da empresa que tomou essa punição, ou uma outra empresa que tenha como sócio um dos sócios da empresa que foi punida anteriormente, essa empresa também fica considerada inidônea para licitar e contratar, enquanto não houver a reabilitação da empresa anterior. Enquanto não houver. Tranquilo em relação a isso? Vamos avançar. Combinação com rescisão contratual. Combinação das sanções com a rescisão contratual. Beleza. Eu quero que você anote o seguinte, anota aí no seu material em letras garrafais. Rescisão contratual não é sanção. A rescisão contratual, ainda que unilateral, não é sanção, não é punição. Beleza. O que acontece? Tecnicamente, rescisão contratual não é uma penalidade. Gravou isso aí? Beleza. Agora, além de promover a rescisão unilateral, o descumprimento parcial ou total, pode ser cumulada com qualquer das sanções administrativas previstas. Então, pode fazer uma rescisão unilateral e aplicar uma advertência. Pode fazer a rescisão unilateral e aplicar uma multa e ainda mais advertência às outras. Então, é possível rescisão unilateral, mais multa, mais outra. Ou então, a rescisão com outra das sanções. Tranquilíssimo em relação a isso aí. Bom, e agora a gente vai para a extinção do contrato. O que é a extinção do contrato? É o término do vínculo obrigacional, porque o contrato gera um vínculo obrigacional, obrigações de lado a lado. Alguém vai executar a obra, a administração vai pagar o preço. Alguém vai entregar o medicamento, a administração vai pagar o preço. Essa obrigação de lado a lado, esse vínculo obrigacional, vai se chegar ao fim, ele pode ser extinto, pode terminar, e este vínculo é o vínculo estabelecido entre a administração contratante e o contratado particular contratado. Beleza. Quais são as espécies de extinção contratual do contrato administrativo? Primeira delas, tem a chamada extinção ordinária. Grava isso aí, extinção ordinária. Quais são as causas da extinção ordinária do contrato? Primeira causa de extinção ordinária. Olha, pelo cumprimento do objeto, é o chamado exaurimento. Do objeto. A administração contratou a empresa X para promover a demolição e remoção do entulho de um de seus prédios. Na data e nos prazos estabelecidos, a empresa foi lá, implodiu e recolheu todos os entulhos e despejou nos locais apropriados. Exauriu o contrato, acabou. Não tem mais nada aqui, não tem obrigação mais a ser cumprida de lado a lado. A administração pagou o preço, cumpriu o contrato, é isso aí. O normal para um contrato acabar é esse, é o esperado. A outra forma é o advento do prazo. Foi feito um contrato pelo poder público para que a administração faça a conservação e limpeza de um determinado prédio ao longo de 12 meses. Esse contrato pode ser prorrogado, foi prorrogado por mais 12, mais 12, mais 12, até se extinguir pelo
esgotamento e exaurimento do prazo. Normal. Extinção ordinária. Pegou isso aí? Beleza. Agora nós vamos para a extinção extraordinária. Primeira delas, o poder público fez a licitação, firmou o contrato. Durante a execução do contrato, antes de concluir o objeto, portanto, antes do exaurimento do objeto, da extinção ordinária, constatou-se uma ilegalidade, uma nulidade absoluta no próprio contrato ou na licitação antecedente. Vai fazer o quê? Vai anular o contrato. A anulação do contrato acarreta extinção do contrato. Extinção do vínculo obrigacional. Tá aí. Bom, a outra hipótese é pela rescisão do contrato. Rescindir. Por fim. Rescisão do contrato. E aí, ainda nesse aspecto, a gente vai tratar da rescisão do contrato. Professor, por que o senhor está dando essa ênfase para a rescisão? Uma razão muito simples. Porque as bancas examinadoras sempre dão ênfase nesta peculiar hipótese de extinção. Extinção mediante rescisão do contrato. Então vamos detalhar. Bom, extinção do vínculo obrigacional por um fato superveniente. O que é? Então, o que é a rescisão? Conceito. O conceito está aí. O conceito está aí. É a extinção do vínculo obrigacional por um fato, uma circunstância superveniente. E aí, nós temos algumas categorias. A mais conhecida é inexecução. Essa inexecução ela pode ser total ou parcial do contrato. O contratado descumpriu no todo ou em parte o contrato. Essa inexecução, na verdade, contratante pela administração, ou seja, pelo contratante. Quando isso acontece, só temos duas formas que a gente vai ver daqui a pouco. Ou o contratado conversa com a administração e eles fazem uma rescisão amigável, bilateral, negociada, ou o contratado vai para o Poder Judiciário e pede ao juiz que determine a rescisão em favor dele. Aí. Agora, pode ser uma inexecução total ou parcial pelo contratado. Aí, neste caso aqui, a gente vai ter uma rescisão unilateral. A administração não precisa ir ao judiciário pedir a rescisão. Ela tem a prerrogativa de ela mesma determinar a rescisão. Agora, pode ser por meras razões de interesse público. E aí, novamente, será uma rescisão unilateral em que a administração, independentemente da concordância do contratado, a administração determina a rescisão. Então, tá aí. Pode ser por mera razões de interesse público. Alterou o interesse público, não tem mais interesse em manter aquilo. Quer um exemplo? Olha, hospitais de campanha. As autoridades públicas decidiram politicamente que a pandemia acabou no Brasil, e aí entenderam que era razão de interesse público não mais manter funcionamento de hospitais de campanha, acabaram, rescindiu. Bacana? Antes do prazo, está lá. Rescisão unilateral. Pode ser também uma situação de caso fortuito ou força maior. Pode ser um determinado contrato com o poder público. Vamos pensar um exemplo? Suponhamos o contrato de fornecimento de merenda escolar
Se essa merenda escolar não estiver sendo entregue às famílias e não está tendo aula, pode ser um caso como esse. Em razão do que? Da pandemia. Beleza. Agora vamos para os motivos legais para a rescisão do contrato. Artigo 78 da Lei 8666/93. Olha, esta é uma parte pedreira da lei. Por quê? Porque uma infinidade de hipóteses e, no fundo, quando ele cobra em prova, você tem que fazer o quê? Compreender? Não, memorizar. Então, vamos começar a tentar ajudar alguma compreensão aqui para você ter uma noção de quais são. Beleza. Bom, primeira hipótese, primeiro motivo legal. Não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou projetos e prazos. Essa hipótese aqui é a clara hipótese de inexecução pelo contratado. Inexecução pelo contratado. A outra hipótese, cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações de projetos. Aqui, idem. Só que aqui seria uma inexecução parcial. Inexecução pelo contratado. Outro exemplo, lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos estipulados. Demoraram tanto para concluir a obra do hospital de campanha que chegou na hora que nem precisou mais. Então aqui também idem. Inexecução pelo contratado. Então a hipótese 1, 2 e 3 são 3 motivos legais ou hipóteses de inexecução parcial ou total pelo particular contratado. Vamos para a hipótese 4. Atraso injustificado no início da obra ou serviço. Idem. Ou seja, também inexecução pelo particular contratado. 5. Paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento sem justa causa prévia e prévia comunicação à administração. Idem. Também é uma inexecução parcial, o total do contrato pelo particular contratado. 6. Subcontratação total ou parcial. A administração licitou e contratou a empresa alfa está subcontratando para beta, M, Z, a associação. Isso aqui também inexecução, descumprimento de cláusula pelo contratado. 7. Desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução, assim como a de seus superiores. O fiscal do contrato ou então os superiores estão ambos determinando correções e ajustes e o particular não está cumprindo. Idem, inexecução por parte do contratado. Beleza. Motivos, continuando dos motivos legais. A gente estava aqui na 7, agora vamos para 8. Olha lá, 8. Cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas no registro próprio de ocorrência. Lembra daquele registro próprio, o livro próprio de ocorrências que o fiscal vai anotar? Está aqui. Aqui é idem. Esse idem significa o quê? Inexecução do contrato pelo contratado. 9. Decretação de falência ou instalação de insolvência. Aqui já entra no caso fortuito. Caso fortuito. Empresa veio à falência. 10. Dissolução da sociedade
ou falecimento do contratado, caso fortuito. Ou aqui, até o falecimento, força maior que for uma morte natural. Beleza. 11. A alteração social ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução. Aqui é causa dada pelo contratado. Uma causa dada pelo contratado. Beleza. Próximo. Meras razões de interesse público. Aqui é causa da administração. Causa da administração. Nosso 12 aqui, ó. 12. Causa da administração. Além disso, supressão por parte da administração de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial, além dos limites. Esse limite, lembra? Até 25%. Supressão, né? Supressão até o limite de 25%. Então, se passar de 25%, entra nessa hipótese aqui. Aqui também é o quê? Idem, causa dada pela administração. Causa dada pela administração. Beleza. Ainda nos motivos legais. Supressão por parte da administração de obras, serviços, compras, acarretando modificação do objeto. Idem. Até o limite de 25%. Então, aqui vai 14. 15. Supressão da execução. Por ordem escrita da administração, por prazo, suspensão, na verdade, né? Por prazo superior a 120 dias. Então, passou de 120 dias, o contratado, então aqui é a causa da administração, causa da ADM, suspensão acima de 120 dias, o contratado pode pedir a rescisão ou amigável ou judicial. Beleza. Outra causa, 16, também causa da administração, atraso superior a 90 dias. A administração pode ficar até 90 dias sem efetuar pagamentos. O contratado não pode interromper a execução nesse período e nem pode pedir a rescisão. Aí. 17. A não liberação por parte da administração de área, local ou espaço onde vai fazer a obra. Então, aqui também, idem, causa da administração. Prosseguindo. Motivos. Ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovado, impeditivo da execução. Aqui não é nem por culpa da administração contratante, nem por culpa direta do particular contratado. Um caso fortuito. Pode ensejar a rescisão. Normalmente aqui gera uma rescisão ou amigável, ou unilateral, ou até judicial. Descumprimento da proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, para qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Também é uma causa de rescisão. Essa causa aqui é inexecução de cláusula, né? Inexecução pelo contratado. Aí. Inexecução pelo contratado. E agora, a gente encaminha aí para a nossa reta final da aula com as espécies de rescisão. Espécies de rescisão. Olha, tem a rescisão amigável, ela é também chamada de
distrato. É um acordo bilateral para desfazer o contrato, ou seja, tem natureza bilateral. Tem a rescisão judicial. E aí a gente pergunta o seguinte: quem pede ao juiz? Olha, a ADM pode, mas não precisa. Anota isso aí. A administração contratante pode exercer o seu direito de ação e requerer ao juiz a rescisão do contrato. Ela tem a prerrogativa, mas não precisa, porque ela tem a rescisão unilateral administrativa. E aqui, quem? O contratado. Ele tem essa faculdade. O contratado tem essa faculdade. 99,9% das vezes, quem vai pedir isso aqui é o contratado. Quem vai pedir isso aí é o contratado. Beleza. E tem a rescisão unilateral. Só a administração tem, a administração contratante. É uma prerrogativa da administração. Essa rescisão unilateral, você vai colocar, é cláusula exorbitante lá do 58. Cláusula exorbitante lá do artigo 58, previsto inclusive no artigo 58. A rescisão unilateral. Rescisão amigável, rescisão judicial, rescisão unilateral. Vamos aprofundar um pouco mais cada uma delas? A hora é agora. Rescisão amigável. Rescisão amigável do contrato. Olha, o que acontece? A rescisão amigável ela é firmada, ela é pactuada por acordo de vontade entre as partes. Que é como os casamentos deveriam se acabar. Olha, não tá bacana para você, não tá legal para mim, a administração chega para o contratado, vice-versa. Vamos desfazer isso aqui, pagar o que cada um deve para o outro, executar o que precisa ser executado e acabou. É isso aí. Olha só o detalhe. A doutrina entende ser cabível em qualquer das hipóteses de rescisão numerada. Sabe aquelas hipóteses do 78? Mais de 15? A gente acabou de listar. Prevalece a doutrina no sentido de que, independentemente de qual seja a causa, mesmo que o particular contratado tenha dado causa, eles podem chegar a um acordo de rescisão. Não precisa necessariamente ser unilateral ou judicial. Então, prevalece a doutrina e a jurisprudência vai no mesmo sentido de que, em todas aquelas hipóteses do artigo 78, que a gente acabou de enumerar, pode ser feita a rescisão amigável. Basta chegarem a um acordo para isso e fazerem o distrato, o pacto disso aí. Beleza. E aí reforça a ideia de que, mesmo nas hipóteses de rescisão lateral, ou seja, onde é cabível rescisão lateral, a administração pode optar por chegar a um acordo para desmobilizar melhor, para evitar maiores transtornos. Pode sim. E requer prévia autorização escrita da autoridade competente, que normalmente é a autoridade máxima do órgão ou entidade. Então, para que se chegue, para que se celebre a rescisão amigável, é preciso uma autorização prévia por escrito dada pela autoridade competente, que é a autoridade máxima em cada órgão ou entidade. O presidente do tribunal, ou a quem ele delegou, o diretor-presidente de uma autarquia e por aí vai. Bom, agora vamos para a rescisão judicial. Aprofundar algum detalhe da rescisão judicial. Nunca esquecer o princípio da inércia. Como você sabe, é um dos princípios essenciais da jurisdição, ou seja,
a jurisdição não é manifestada, não é exercida de ofício como regra. Então, é preciso alguém requerer. Bom, então a rescisão judicial ela é por uma decisão, um decreto judicial, normalmente mediante a ação judicial do contratado. Normalmente. A administração está impedida de ingressar com a ação pedindo rescisão? Não, não está. A lei não proíbe isso, nem a jurisprudência, nem a doutrina. Ela não precisa. Ela não precisa. Beleza. O pressuposto é descumprimento contratual pela administração contratante. Isso quando quem requer é o contratado. Então, o contratado vai fundamentar as razões fáticas e jurídicas de seu pedido com base em circunstâncias que caracterizem o descumprimento dos artigos 78, 13 a 16. Então, vai ter de fazer uma comprovação fática de que a administração se enquadrou numa das hipóteses dos incisos 13 a 16 do 78 da 8666. É isso que é a causa de pedir, né? A causa de pedir. Próxima e remota. Então, aqui vai ser a causa de pedir próxima e remota. Beleza. Bom, e aí tem a rescisão unilateral. É uma prerrogativa somente da administração contratante. Anota isso aí para você gravar. Somente a administração contratante tem essa prerrogativa. A gente avança. Ela resulta de manifestação exclusiva do poder público contratante, não tem nada a ver com o judiciário e não tem participação do contratado. E a justificativa, a motivação, ela é motivada por inexecução total ou parcial do contrato, mas também pode ser motivada, por razões de mero interesse público. O particular contratado não descumpriu nada, mas não é mais do interesse público manter aquele hospital de campanha, manter a execução daquele serviço. Aí, rescisão unilateral é a solução que o legislador deu para o poder público contratante. E entra também o seguinte, ela é formalizada como? Por um ato administrativo unilateral. Esse ato é discricionário e escrito. Então, ato administrativo unilateral do poder público, discricionário e por escrito. Não pode ser um ato verbal. Simples assim. Simples assim. Muito bem. Finalizamos aqui mais essa etapa crucial da nossa aula sobre contratos. Pode fazer a sua classificação, tem hashtag top, hashtag épico ou hashtag canônico. Eu sei que a cabeça de vocês deve estar pesada. Pender para um lado nem levanta. Mas eu avisei que estaríamos fazendo uma jornada com um episódio 95, 96, 97, agora 98, de um tema, daquele tema que eu reputo um dos temas mais casca-grossas em matéria de direito administrativo para concursos públicos. Mas creio estar fazendo um passo a passo, um detalhamento que vai permitir você compreender e absorver esse conhecimento, memorizando na sua cabecinha de longo prazo, na cabeça de longo prazo. Beleza? Sua memória de longo prazo. Bacana. Muito bem. Hoje é só o primeiro episódio da semana. Ao longo da semana estamos chegando ao episódio 100. Quem diria? 100 aulas aqui ao longo dessa pandemia. Estamos quase exaurindo todo o direito administrativo. Muito bem. Amanhã teremos mais um episódio. Por hoje é só. Muito boa noite. Muito obrigado por sua participação.
Tchau, tchau.